A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que mais uma vez nós estamos aqui juntos através desse vídeo para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Essa palavra está lá no livro de Salmos, Salmo de número 57. Lá no versículo 1, né? Aqui é um salmo de Davi. Davi, ele estava passando por uma dificuldade, né? Estava sendo perseguido, muitas vezes isso aconteceu. Então, no versículo 1, ele diz assim, falando com Deus, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, a primeira coisa aqui, Davi, ele estava declarando a sua confiança em Deus, né? Então, a palavra do Senhor diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter duas coisas no nosso coração. Primeiro, é crer que Ele existe, né? E confiar nele. E depois, é crer que Ele recompensa todo aquele que o busca. Então, Davi aqui estava buscando a Deus aqui em oração e confiando nele, confiando que Deus iria atender ao pedido dele. E ele diz assim, a minha alma confia em Ti e à sombra das Tuas asas me abrigo. Então, Davi, ele estava dizendo em outras palavras, né? O Senhor é um esconderijo para mim, eu vou me abrigar em Ti, eu vou estar seguro. É como diz lá no Salmo de número 91, né? Que o Senhor, ali na palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, é um esconderijo ali, é um lugar forte, é um lugar onde nós estamos protegidos, guardados de toda a força do inimigo, escondidos mesmo. É como aconteceu, por exemplo, lá no Egito, quando o povo estava fugindo lá de Faraó, então o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus, e a palavra do Senhor nos diz que Deus colocou ali uma nuvem, uma coluna de nuvem entre o exército de Faraó e o povo de Deus. E para o povo de Deus, essa coluna de nuvem era luz, iluminava o povo de Deus ali. E para o exército inimigo, essa nuvem era escuridão, era noite. Então, ou seja, o exército de Faraó não conseguia se aproximar e alcançar o povo de Deus. Por quê? Porque eles não enxergavam as pessoas ali, né? Então, o povo de Deus estava, em outras palavras, escondido ali. Então, Deus escondia o seu povo para que o inimigo não o alcançasse. E assim hoje, o nosso Deus também faz conosco. Então, como ele diz aqui, ó, eu me abrigo até que passem as calamidades. Então, ele está falando de uma coisa muito séria, uma calamidade, algo terrível. Como ele também diz, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, é uma época de calamidade, onde está acontecendo coisas terríveis. Mas ele diz, a minha alma confia em Ti, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é um esconderijo para mim, é uma fortaleza, e eu vou me abrigar em Ti, debaixo das Tuas asas, como diz lá no Salmo 91, né? A sombra do Onipotente vai descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e vai estar guardado debaixo das asas do Senhor. Mas como é que eu faço então para ser escondido por Deus, para estar debaixo das asas dele, protegido por ele? Onde está esse Deus para que eu possa me esconder nele? Na verdade, os discípulos do Senhor Jesus uma vez fizeram essa pergunta para ele. Vamos então lá em João capítulo de número 14. João capítulo 14, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhe Filipe falando com Jesus, questionando Jesus ali, né? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhes Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus está dizendo em outras palavras, como ele também diz, né? Eu e o Pai somos um, ele disse. Então ele diz assim, quem vê a mim também vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Como você está querendo que eu mostre o Pai? Estou há tanto tempo com você, você não me conhece ainda. Quem me vê, vê o Pai. Quem quer ver o Pai, quem quer ver Deus, tem que olhar para Jesus. Mas, então como é que eu faço para olhar para Jesus? Eu vou então olhar para o céu, vou ver uma imagem, vou ver uma... Não.
Você não precisa olhar para uma imagem, para uma foto, e muito menos olhar para o céu e esperar que você vai ter uma visão de Jesus. Não é nada disso. Lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, a palavra do Senhor diz assim: no início da criação, era o verbo, ou palavra. E essa palavra, esse verbo, estava com Deus e ele também era Deus. E essa palavra se transformou em carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando você quer olhar para Jesus, você não precisa olhar para uma foto, para uma imagem, né, representando Jesus. Não, se você quer olhar para Jesus e ver o Pai em Jesus Cristo, ver Deus em Jesus Cristo, você só precisa olhar para a palavra de Deus. Você só precisa olhar para a Bíblia. Todas as vezes que você está em contato com a palavra de Deus, você está em contato com Jesus. Todas as vezes que você está em contato com a palavra de Deus, você está na presença do Pai, você está na presença de Deus. Automaticamente, você vai estar guardado por Ele. Ora, por exemplo, nós que temos família, que somos pais, né? Você que é pai ou você que é mãe, não é verdade? Você sempre quer proteger o seu filho. Todo pai, toda mãe quer proteger o seu filho. Jesus disse uma coisa muito linda. Ele diz assim, ele chama o ser humano de mau. Ele diz assim: vós que sois maus, querem dar boas coisas para os vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, o nosso Pai de amor. Então, se você tem o desejo sempre de estar protegendo o teu filho, ou você que não é pai, você que não é mãe, mas tem alguém que você ama, né? Você está sempre querendo proteger essa pessoa, não é verdade? Quanto mais Deus, que a própria palavra diz que Ele é amor, Ele é o puro amor. E Ele é Pai. Ele quer sempre estar protegendo, Ele quer sempre estar cuidando dos seus filhos. Mas, por exemplo, como que um pai vai proteger o seu filho se o seu filho estiver longe? Se o seu filho não estiver perto dele, tudo fica mais difícil. Por exemplo, um filho vai viajar, está longe, está em outro país, em outra cidade talvez, né? E então ele liga para o pai: pai, estou precisando de ajuda, estou precisando de um socorro. Então vai ficar mais difícil desse pai poder socorrer esse filho, porque está longe, talvez em outra cidade, em outro país. Como que eu vou lá para ajudar? Às vezes por telefone eu consigo fazer alguma coisa, né? Dar um conselho, mas para mim estar lá presente, proteger verdadeiramente, fica muito mais difícil. E é por isso que nós sofremos, porque na maioria das vezes que nós estamos precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, como o próprio Davi estava precisando lá no Salmo, ele diz que estava se abrigando em Deus até passar as calamidades. Muitas vezes, na época da calamidade, nós não conseguimos nos abrigar em Deus. Por quê? Nós estamos longe dele. Nós não estamos tendo contato com Ele, não estamos perto dele, é por isso que nós sofremos. Se nós estivéssemos em todo momento perto de Deus, debaixo das asas do Altíssimo, dentro da fortaleza que é Deus, escondidos por Ele, o inimigo não ia nos alcançar. Como o exército de Faraó não alcançou o povo de Deus. Assim também acontece conosco. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele diz: eu sou o mesmo, eu não mudo. Eu continuo querendo proteger o meu povo. Muito mais agora, Ele continua querendo proteger os seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida, um Deus que protege. Mas para sermos guardados e protegidos, precisamos estar perto dele. Davi era um homem que estava sempre perto de Deus. Ele uma outra vez fez uma oração dizendo: Deus, uma coisa só eu te peço, e eu vou buscar essa coisa, vou me esforçar para conseguir essa coisa. O que foi que Davi pediu? Ele pediu para poder estar todo momento, a vida dele todinha, está na presença de Deus. Porque ele sabia que com Deus ele estaria seguro, com Deus ele estaria protegido. Mas nem todos pensam assim, nem todos conseguem estar perto de Deus em todo momento. Mas é preciso estar em contato com a palavra de Deus, estar em contato com Jesus, porque Jesus mesmo disse: ninguém vem a mim, ninguém vem a Deus senão por mim.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega até o Pai se não for através de Jesus, através da palavra de Deus. Se você quer ter um contato com Deus, não adianta você gritar, você orar, você pedir, se você não tiver contato com a palavra. Se você quer ter contato com Deus, quer conhecer Deus, você só vai conhecer Deus através da sua palavra. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Ou seja, ninguém conhece Deus senão o Filho de Deus, que é Jesus, e aquele que é a palavra de Deus, Jesus, o revelar. Quer conhecer Deus? Quer estar guardado, protegido por Deus? Esteja em contato com a palavra de Deus. O nosso Deus, Ele é muito mais amoroso do que nós com os nossos filhos. Ele, como Pai Celestial, é muito mais amoroso do que nós. Olha o que diz, por exemplo, em Efésios capítulo 3. Vamos procurar aqui. Efésios capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efésios capítulo 3. Ou estou em Filipenses. É isso mesmo, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Por que Ele faz isso? Ora, porque Ele é Pai. Você como pai, por exemplo, ou como mãe, né? Como avó, como alguém que tem família, como alguém que ama outra pessoa, se você vê essa pessoa precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, se você vê que essa pessoa está indo para um abismo, para uma armadilha, você vai esperar essa pessoa pedir para você socorrer ela? É claro que não. Se você ama aquela pessoa, quanto mais, por exemplo, um pai que ama o seu filho, ele vê o seu filho correndo risco, correndo um perigo, ele corre para proteger. Ele não espera o filho pedir ajuda, não. Ele não espera o filho cair na armadilha para depois socorrer. Ele está vendo o perigo, ele já corre antes, ele se antecipa ao perigo. Ele faz além daquilo que o filho pede, porque o filho nem pediu, mas ele foi lá para proteger, ele foi lá para socorrer. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós, como filhos, estamos perto dele, ele vê o que está acontecendo à nossa volta e ele age. Muitas vezes você não precisa pedir, tem livramento na tua vida, meu irmão, que você nem sabe que Deus deu para você. Livramento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Só um dia lá na glória, quando você estiver com ele, você vai poder conversar com ele, ele vai te revelar quantas vezes o Senhor te livrou, quantas vezes ele protegeu a sua vida, quantas vezes ele livrou você de ir para o abismo, mesmo sem você pedir. Tudo por quê? Porque você estava perto dele. Ele viu o perigo, ele viu a armadilha que estava na tua frente, e ele se antecipou ao perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta, nenhuma armadilha, nada que foi preparado contra a tua vida, ela não vai prosperar. Mas isso vale para aquela pessoa que está perto de Deus. Aquela armadilha que o inimigo fez para você, você está caminhando em direção a ela, mas ela não vai prosperar, porque antes que você chegue nessa armadilha, Deus chega primeiro e destrói, e anula aquela armadilha, para proteger você. A palavra do Senhor diz que Deus vai à nossa frente, estourando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, abrindo o caminho para nós passarmos, e nos surpreendendo, nos dando tesouros que a gente nem conhece, ou seja, fazendo além daquilo que a gente imagina, nos surpreendendo com coisas boas, com coisas que a gente nem imagina, com coisas inimagináveis.
aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nunca se sentiu no coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, fica perto dele. Jesus disse: quem ama a mim, ama a palavra. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas ela ama a palavra de Deus, ela ama obedecer o que diz a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Faça isso, você vai ser grandemente recompensado. Quer estar perto de Deus? Esteja perto da palavra de Deus. Quer estar guardado, escondido, protegido de todos os inimigos? Esteja perto de Deus. Deus vai colocar à sua volta não somente uma coluna de uma nuvem escura para que o inimigo não te enxergue, não. A Bíblia diz que Ele também coloca anjos acampados ao seu redor para te proteger. Você vai estar guardado de toda a calamidade, de todo o desastre que acontecer à sua volta. Como está escrito: 1000 podem cair do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque Deus não vai permitir que nenhuma calamidade, nenhuma tragédia, nenhuma destruição alcance você. Você vai estar escondido em Deus, guardado debaixo das asas dele. Você vai descansar à sombra dele. E olha que a sombra de Deus é muito grande, porque esse Deus é muito grande. A sombra de Deus, que protege você, que dá descanso, que traz paz para a tua vida, ela é tão grande que essa sombra, quando você se aproxima de Deus, essa sombra vai alcançar você, vai alcançar a tua casa, toda a tua família. Porque assim está escrito: nenhum mal te acontecerá, nenhuma praga vai chegar à tua casa, em nome de Jesus. Recebe esta bênção. Eu abençoo você, eu abençoo o seu dia, eu abençoo a tua família e declaro que nenhuma calamidade vai chegar até você, não. Declaro que enquanto você estiver perto de Deus, próximo a Ele, escondido na palavra de Deus, Ele vai guardar você. Nenhum mal vai te acontecer, nenhuma praga vai chegar à tua casa, porque você vai estar debaixo da bênção de Deus, debaixo da mão do Todo-Poderoso, debaixo do poder de Deus, como ele está dizendo aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele vai fazer além do que você pede, você nem vai precisar pedir, além do que você imagina. Por quê? Porque tem um poder, o poder de Deus, que vai estar sobre a tua vida, operando sobre a tua vida, te guardando e te livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde através dessa palavra, poderosamente, em nome de Jesus.